This call is now being recorded. Muito bem. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pessoal, dividi a aula em duas partes. A primeira parte eu vou trabalhar com vocês os biomas mundiais, os principais biomas do mundo. Em seguida, eu vou trabalhar com vocês os principais biomas do Brasil. O que é que eu quero que você preste atenção? Primeiro, na localização. É interessante que você saiba a localização dos principais biomas mundiais e também do Brasil. Além da localização, eu queria que vocês prestassem muita atenção, pessoal, nas características de cada bioma. Porque quase sempre as questões de vestibulares e do Enem, elas cobram de você a identificação do bioma. Para você identificar um bioma, você tem que conhecer as características desse bioma. Então, preste atenção na flora, na fauna e também no clima de cada bioma. Ok? É comum nas questões vir um texto com as características daquele bioma e ele pergunta que bioma o texto se refere. Então, você tem que saber as características de cada um deles. Vamos lá. Primeiro, nós temos, pessoal, uma coisinha chamada biociclo. Professor, o que é biociclo? Biociclo é onde você encontra vida. Existem 3 locais que nós podemos encontrar vida. Existe a água salgada, certo? O mar, né? Água salgada. Existe também a água doce. Você pode encontrar vida na água doce. E você encontra vida também no ambiente terrestre. Então, existem 3 biociclos. Tem um biociclo de água salgada, o biociclo de água doce e o biociclo terrestre. Muito bem, eles recebem um nomezinho específico, certo? Qual o nome dele, professor? O biociclo de água salgada a gente chama de talassociclo. Talassociclo. O biociclo de água doce a gente chama de liminociclo. E o biociclo terrestre a gente chama de epinociclo. Então, observe que nesse primeiro slide nós vamos estudar os biociclos terrestres, ou seja, nós iremos estudar o epinociclo. Por quê, professor? Porque a nossa aula é sobre bioma. E onde é que você vai encontrar os biomas? Os biomas, eles são encontrados, pessoal, no ambiente terrestre. Ou seja, os biomas você vai encontrar no epinociclo, ok? Divisão, os principais biomas mundiais. Isso aqui você tem que saber, certo? Quais são os principais biomas que você encontra no mundo? Nós temos a tundra, temos a taiga, que também pode ser chamada de floresta boreal. É na taiga, na floresta boreal, que normalmente ocorre um fenômeno muito bonito chamado aurora boreal. Vocês já devem ter visto algumas imagens na internet. Temos também a floresta temperada, floresta tropical, vou colocar aqui um asterisco, porque a floresta tropical ela é muito importante para o Brasil, já que o Brasil é um país tropical. Temos também outro bioma mundial, os campos. A gente vai ver que existem 2 tipos de campos. E, por fim, não menos importante, os desertos. Então, vamos aqui recapitular. Quantos e quais são os biomas mundiais? Tundra, taiga, ou floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos. São 6 biomas mundiais. Você tem que saber quais são esses 6, beleza? E onde cada um deles se localiza no mapa. Pessoal, esse assunto, ele é um assunto interdisciplinar. O que significa dizer que você estuda os biomas mundiais em outra disciplina, que é a nossa querida geografia. Só que na aula de hoje eu vou me ater, pessoal, ao conceito biológico dos biomas. Eu vou me relacionar, eu vou explicitar para vocês a parte biológica dos biomas e não a parte geográfica, tranquilo? Mas eu coloquei um mapazinho aqui para vocês. Aqui nesse mapa vocês estão vendo, pessoal, os principais biomas mundiais e a sua localização. Então é importante que você saiba disso aqui. É cobrado em questão, sim, ok?
Depois dê uma olhada com mais calma. Então vamos para o primeiro bioma mundial. Eu estou tentando ser objetivo. Rápido. Primeiro bioma mundial, pessoal. Tundra. Certo? Onde fica a tundra? A tundra, ela fica localizada na região ártica, ali no Polo Norte. Ok? Aqui tem entre as latitudes 60 e 75 norte. Eu preciso saber essa latitude? Não. O que você precisa saber é que a tundra, ela se localiza ali no Polo Norte, na região ártica. Principalmente na Sibéria, ele faz parte da Rússia, no Canadá e no Alasca, que é um estado dos Estados Unidos. Ok? Então a tundra, ela se localiza nesses locais, Sibéria, Canadá e Alasca, na região ártica. Esse bioma, pessoal, ele tem duas estações bem definidas. Claro, o inverno e o verão. Só que existe diferença em relação ao tempo de cada um deles. O inverno, ele é mais longo. O verão, normalmente, ele dura de 2 a 3 meses. Ok? De 2 a 3 meses. Isso aí vai variar muito de autor para autor. Então não se esqueça, a tundra tem duas estações do ano, o inverno e o verão. O verão, ele vai durar de 2 a 3 meses e o inverno vai durar de 10 a 9 meses. Lembrando que é um inverno muito rigoroso, tu tá lá no Polo Norte. Aí deixa logo eu adiantar aqui uma coisinha importante. Pessoal, bioma. Isso aqui é um bioma, tundra. Qual a definição de bioma? Preste atenção na definição, porque se você entender a definição, vai lhe ajudar na compreensão. Ó, o bioma é o conjunto de 3 coisas. Então, tu soma 3 coisas e tu tem um bioma. O bioma é o conjunto do clima interfere no bioma. Então, bioma é o conjunto do clima, da flora, são os vegetais, e da fauna, que são os animais. Então, preste atenção, por favor. Pessoal, quem determina a flora de um bioma, quem determina a flora, os vegetais de um local, é o clima. E o clima mais a flora de uma região vai determinar a fauna, os animais daquele local. Ok? Se esqueça disso não. O clima interfere na flora, o clima e a flora interferem na fauna. Belezinha? Agora, que características da tundra, que é importantíssimo, porque é isso que ele vai cobrar. Em uma questão, eles vão falar isso aqui para você. Então, você, na hora que lê, tem que se lembrar. Isso aqui é tundra. Pessoal, a camada inferior do solo sempre fica congelada. Explique melhor. Essa região, ela é extremamente gelada, certo? É uma região com temperaturas baixíssimas. Aí, o que acontece? No verão, pessoal, que dura aí 2 a 3 meses, a superfície do solo, ela descongela, a superfície descongela. Entretanto, as camadas inferiores do solo continuam congeladas. E daí, professor? Aí vai formar pântanos, ok? Porque a água, quando descongela, ela não consegue se infiltrar, já que embaixo está tudo congelado. Isso aí vai interferir também, pessoal, na flora. Vai interferir nos vegetais desse bioma. Ok? Como assim, professor? Não tem árvores. Professor, por que não tem árvore? Ora, porque o solo, a camada inferior do solo está congelada. Pessoal, não tem condição de ter árvore nesses locais. Tu vai ter aí plantas rasteiras, plantas que o ciclo de vida é muito rápido. Ok? Como, por exemplo, linques e musgos. Os animais que você encontra na tundra, renas, caribus e bois almiscarados. Esses bois almiscarados, eles recebem esse nome, pessoal, porque quando eles estão num período de reprodução, eles emitem um odor forte para atrair a fêmea. A gente diz que são bois, mas na verdade são animais que são parentes das cabras, ok? Continuando, no inverno, que é o período mais longo, né? Cerca de 10 meses. Olha as temperaturas, pessoal. Menos 28 e menos 34 graus Celsius. Predomínio de noites longas, frias e secas. É, muito doido, né? Já o verão, cerca de 3 meses, com temperatura chegando a 10 graus Celsius. Então, no verão, que é o período quente,
né? Que é quando ocorre o degelo ali da superfície, é tudo gelado, mas no verão ocorre o degelo, a temperatura chega ali a 10 graus Celsius, entretanto o solo, a camada inferior do solo continua congelada. Então, com noites ausentes e curtas. Então, no verão, tu pode não ter noite ou tu pode ter noites muito curtas. O degelo forma pântanos, como eu falei para vocês, né? A água, ela se descongela, mas ela não consegue se infiltrar porque embaixo está tudo congelado. Por isso, tu não pode ter plantas de grande porte. Como é que a planta vai retirar a água do solo? Já que o solo está congelado? É só questão de você pensar. Então, olha como o clima interfere na vegetação. Consequentemente, pessoal, como não tem animais, como não tem plantas de grande porte, a quantidade de animais nesse bioma, na tundra, é muito pequena, muito restrita. São poucos os animais que vivem nesse local. Então, olha aqui, ó, tu vai ter plantas rasteiras, observem aqui, plantas rasteiras, e pântanos, locais que são alagados depois no verão, né? Quando as temperaturas chegam a 10 graus Celsius. Olha aqui, o caribu e o boi almiscarado. Isso aqui, pessoal, por incrível que pareça, não é um boi, é parente da cabra. Renas. Vamos agora para a taiga, certo? Detalhe. Esses animais aqui, ó, esses animais, o caribu, o boi almiscarado, as renas que vivem na tundra, eles vivem na tundra. Só que eles vivem na tundra apenas no período do verão. Então, no verão, quando a temperatura está ali entre 10 graus Celsius, né, que ocorre o degelo, esses animais vão para a tundra. Quando chega o inverno, todos eles migram para a taiga, a floresta boreal. Eles não conseguem sobreviver naqueles locais, nas condições extremas, né, de temperaturas baixíssimas. Então, vamos lá, taiga ou floresta boreal. Floresta de coníferas. O que isso significa, professor? Significa que aqui você vai ter florestas com plantas no formato de cone. Plantas grandes com formato de cone. Que plantas são essas? Nós já estudamos lá no segundo ano. São as gimnospermas. São plantas que têm sementes, mas não têm frutos. Beleza? Essas plantas que fazem parte da taiga, né, da floresta boreal, essas plantas elas vão ter folhas aciculadas. Professor, o que significa folha aciculada? É folha no formato de agulha, fininhas. Aí eu lhe pergunto, por quê? Pessoal, por vários motivos. Um deles é para evitar a perda de água. Lembrando que tu está em um ambiente aqui em que normalmente a água se encontra congelada. Então a taiga, assim como na tundra, tu tem temperaturas baixas. Então o que acontece? A água fica congelada, então tu tem que guardar o máximo possível de água. Quando tu está em um ambiente, pessoal, presta atenção. Se você está em um ambiente que não tem água, ou que tem água, mas as condições não lhe possibilitam você usufruir dessa água, você tem que fazer 3 coisas. Guardem isso no seu coração. São 3 coisas. São 3 coisas. Vamos lá. Quais são as 3 coisas predominantes? Primeiro, você tem que conseguir a água. Então, primeiro, você tem que conseguir água. Segundo, você tem que armazenar. E terceiro, pessoal, você tem que criar mecanismo para não perder essa água, para evitar o desperdício. Então, essas folhas no formato de agulha é justamente para evitar a perda de água. Como assim, professor? Já expliquei isso para vocês várias vezes. Pessoal, as plantas, elas transpiram igual a gente. As plantas, elas eliminam a água. Elas, digamos que soam, certo? Ela soa, a planta soa, ela elimina a água através da transpiração, em um processo chamado evapotranspiração. Lembra lá dos estômatos? Então, o que acontece? Essas plantas aqui da taiga, elas vão ter folhas no formato de agulha para diminuir a superfície de contato das folhas e, consequentemente, perder menos água. Outra adaptação, ó, vão ter cutícula grossa. O que é isso? É uma camada de cera nas folhas para evitar a perda de água. O caule também, caule com cortiça espessa. Cortiça, pessoal, o sub é um tecido morto. Tudo isso para proteger a planta contra a perda de água. Tranquilo? Aí o rapaz aqui perguntou, professor, qual o solo predominante das tundras? Vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, o solo na tundra é um solo que ele fica boa parte do tempo coberto por neve. Então, boa parte do tempo o solo fica coberto por neve. O solo ele só vai aparecer lá no verão, quando a temperatura chega ali no máximo a 10 graus Celsius. Aí o solo aparece. Tranquilo?
Outra coisinha. O efeito estufa, nem falei para vocês. O efeito estufa, isso já caiu em algumas questões de vestibulares. O efeito estufa, na verdade, o aquecimento global, ele pode trazer sérios problemas para a tundra. Por quê, pessoal? Vou voltar um pouco aqui na tundra. Vamos lá. O que acontece? Como aqui, em baixíssimas temperaturas na tundra, está tudo congelado, o que acontece? Tu não tem fungos aqui e bactérias. Então, a presença de fungos e bactérias na tundra é muito restrita. E eu não sei se vocês se lembram, mas quem faz a decomposição da matéria orgânica são os fungos e as bactérias. Isso significa dizer que na tundra, a decomposição dos seres que morrem, ela é comprometida. Então, tu tem muita matéria orgânica aí congelada. Então, tu tem muito carbono congelado. Com o aumento da temperatura, com o aquecimento global, fungos e bactérias podem atingir essa região, fazer a decomposição desses seres que estão mortos e liberar na atmosfera uma grande quantidade de CO2, aumentando assim o efeito estufa. Ok? Isso aí também é importante. Vamos voltar para a taiga, né? Floresta boreal. Ó, onde a taiga fica? A taiga fica ao sul da tundra. Pessoal, tá aqui o planeta Terra. Opa! Tá aqui o planeta Terra. Eu vou mostrar para vocês os biomas mundiais de cima para baixo, certo? A gente vai descendo aqui no planeta Terra. Então, primeiro é a tundra, depois vem a taiga, né? A taiga ela fica no sul da tundra. Localização entre 50 e 60 de latitude norte. Está presente a floresta boreal na América do Norte, né? Europa e Ásia. Ocorrem duas estações também. Então, do mesmo jeito que na tundra, na taiga, tu tem duas estações, inverno e verão. A diferença agora é em relação ao tempo. Aqui na taiga, vão ser 6 meses de inverno e 6 meses de verão. Belezinha? Pronto, aqui, ó, inverno. Pode durar mais de 6 meses. Rigoroso. Noites longas, frias, secas e com precipitação de neve. Outro detalhe, pessoal. Tundra e taiga, você tem precipitação de neve, não chove. Não chove nesses dois biomas, é neve. Ok? A flora apresenta grandes cedros e pinheiros, coníferas, né, que são plantas no formato de cones, são as angiospermas. E a fauna da taiga, tu vai ter alces, ursos, esquilos, tigres, lobos, raposas, aves migratórias. Região mais amena do que a tundra. É claro que a temperatura vai ser mais amena, né? Não vai ser tão gelado quanto na tundra. A temperatura pode chegar até 20 graus Celsius. Então, olha aí que agora percebe que agora que a temperatura vai aumentando um pouquinho. Quando você vai se aproximando da linha do Equador, quanto mais você se aproxima da linha do Equador, maior é a temperatura, porque maior é a insolação desses locais. Tranquilo? Maior a temperatura, maior é a diversidade de vida, pessoal. Então, observe que a temperatura, o clima interfere na flora e na fauna. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de seres vivos, maior a diversidade. É o cedro, o pinheiro, ó, perceba que realmente são plantas no formato de cone. Agora, floresta temperada. Floresta temperada em regiões de clima temperado. Onde é que você encontra a floresta temperada? Costa leste da América do Norte, tem floresta temperada, parte da Europa Ocidental, leste da Ásia, parte da Austrália e da Nova Zelândia. Aqui na floresta temperada, há uma característica marcante. Pessoal, prestem atenção nas características marcantes de cada bioma. Na floresta temperada, tu tem 4 estações bem definidas. 4 estações bem definidas. Tu vai ter aqui primavera, inverno, outono e verão. Aqui, ó, árvores mais comuns, o carvalho, a castanheira, magnólia, a nogueira, florestas decíduas. Ó, florestas decíduas. O que significa? A floresta temperada é uma floresta decídua, quer dizer que as folhas caem no inverno. Aí eu pergunto, professor, por que as folhas caem no inverno? Eu vou explicar para vocês por que as folhas caem no inverno. De novo, é o problema da água, pessoal. Certo? As folhas caem no inverno para evitar a perda de água. Explicando para vocês. No período de inverno, é muito gelado aqui na floresta temperada. Então, o xilema e o floema, eles congelam. Como o xilema e o floema congela, então não adianta tu ter folha para fazer fotossíntese, porque a seiva bruta e a seiva elaborada, ela não vai passar pelo xilema e pelo floema. Então, xilema e floema congelado impossibilita que a seiva bruta e a seiva elaborada se desloquem.
Consequentemente, a planta perde a folha para evitar a perda de água, já que ela não consegue fazer fotossíntese, ok? Pessoal, e ela vive de quê? De reserva, menino feio, reserva. As plantas possuem reserva energética, que no caso nós sabemos que é o amido, né? Reserva energética das plantas é o amido. É, exatamente, João Vitor. Quando chove, você tem que. O período ideal para você plantar, né, pessoal? Porque para que tu tenha a semente, para que o embrião desperte, tu precisa de água. Belezinha? Continuando. O solo, ó, floresta temperada, o solo é rico, presta atenção nessa característica. O solo é rico, floresta temperada. O solo é rico e profundo. Tem a seca fisiológica, é o que eu acabei de explicar. A seca fisiológica, pessoal, é porque tem água no solo, só que como a temperatura é muito baixa, ela se congela. Então a planta não consegue adquirir água, entendeu? Ela fica impossibilitada. A gente chama isso de seca fisiológica. Continuando, floresta temperada. A fauna é bastante diversificada, apresenta veados, javalis, raposa, urso, inseto, aves, anfíbios, répteis. Olha aqui, pessoal. Como a temperatura está aumentando, né, a gente tinha tundra, taiga, e agora a gente está na floresta temperada. A temperatura está aumentando. Então, observe que a diversidade de animais está aumentando. Começou a surgir agora, ó, insetos que não tinha, anfíbios, répteis, ok? No verão, temperatura de moderada a alta. O clima é úmido. Outono, queda da temperatura, mudança da vegetação. As folhas ficam avermelhadas e caem. Inverno, muita umidade, temperaturas baixas, ocorre neve. Na primavera, com o aumento gradual da temperatura e da chuva. Aqui tem as plantas típicas da floresta temperada. Agora, a floresta tropical. Preste atenção na floresta tropical, certo? Por que eu tenho que prestar atenção, professor? Porque a floresta tropical, pessoal, ela é muito importante aqui para o Brasil. Boa parte do nosso território ele é coberto por florestas tropicais. Então, você tem que saber. Floresta temperada. Quais são os lugares da floresta temperada? Eu já falei aqui, ó. A floresta temperada a gente vai encontrar na América do Norte, parte da América do Norte, na Europa Ocidental, tem também na Austrália, você vai encontrar na Nova Zelândia, na Ásia. Floresta tropical, vamos lá. Ao norte e ao sul do Equador. Então, a floresta tropical ela vai ficar ali mais ou menos no meio da linha do Equador. Então, tu tem a linha do Equador, então ao norte da linha do Equador e ao sul, tu vai ter as florestas tropicais. Onde é que eu vou encontrar a floresta tropical? América Central, norte da América do Sul, que é onde a gente vive, né? África Ocidental, sudeste da Ásia e parte da Austrália. Vamos para as características da floresta tropical. Grande umidade relativa do ar. Professor, por que o ar ele é úmido? Por causa da grande quantidade de plantas. Aqui, pessoal, a temperatura ela é ideal para os seres vivos. Não se esqueça, o clima interfere na presença dos seres vivos. Então, uma floresta tropical, tu vai ter a maior diversidade de seres vivos do planeta Terra. É onde tu vai encontrar mais animais e mais vegetais. Como tu tem muita planta e as plantas transpiram, então elas vão eliminar água no ar, então vai aumentar a umidade do ar. Altos índices de precipitação, por que elas eliminam grande quantidade de água através da evapotranspiração? Porque nesses locais, pessoal, tem grande quantidade de água, chove muito, ó, em torno de 1.200 milímetros anuais. As temperaturas são altas, podendo chegar a 32 graus Celsius. Árvores com folhas permanentes, as folhas não caem. Por que as folhas não caem? De novo, é um ambiente, pessoal, que tem grande quantidade de água. Então, ela não precisa economizar. Então, ela continua com as folhinhas dela. Beleza? Grande biodiversidade. E aqui, ó, solo pobre. Pelo amor de Deus, não esqueça disso, não. Anote aí no caderno. O solo de uma floresta tropical, ele é pobre. Pessoal, essa é a característica marcante de uma floresta tropical. Professor, dê um exemplo aí de floresta tropical aqui do Brasil. Floresta amazônica e a Mata Atlântica. Então, floresta amazônica e a Mata Atlântica são florestas tropicais. O solo, pessoal, é pobre. Então, não adianta você desmatar a floresta amazônica para plantar, não. Porque não vai dar, o solo é pobre. Só um idiota é que desmata a floresta amazônica para poder plantar. O solo é pobre. Pessoal, se o solo da floresta é pobre, como é que tem uma grande quantidade de plantas lá? Como é que pode um negócio desse? É porque a floresta ela é autossuficiente. Ou seja, pessoal, a floresta, tudo que ela consome é ela que produz, e não é o solo. A riqueza da floresta
da floresta amazônica está na floresta amazônica e não no solo. Explique melhor, professor. Então, na floresta amazônica, como tu tem uma grande quantidade de seres vivos, eles vão morrendo, eles vão sendo decompostos e os nutrientes vão sendo absorvidos pelas plantas, ok? Então, a riqueza está nos animais e nos vegetais, e não no solo, beleza? O solo é pobre. Se tu desmatar a floresta amazônica, primeiro se transforma em um cerrado e depois em um deserto. Exatamente. Recicla é a maior biodiversidade do planeta. A reciclagem lá, o índice de reciclagem lá é muito intenso, muito rápido. Rapidinho aqui, ó. Podem se formar 4 estratos. Professor, o que é estrato? É a altura das plantas. Então, tu vai ter plantas rasteiras, tu vai ter ali plantas menores, plantas intermediárias e plantas altas. Essas plantas altas, pessoal, que formam o quarto estrato, né, o estrato superior, essas plantas, a copa dessas plantas, elas vão formar o que a gente chama de dorsal. Então, se aparecer em alguma questão, o que é dorsal? Dorsal é a copa das plantas que formam o quarto estrato na floresta amazônica. São aquelas plantas que têm a copa zona grandona lá no alto. E qual a importância do dorsal? O dorsal impede que a luz solar penetre, ok? Impede que a luz solar penetre. Então, ó, forma um teto na floresta que filtra a radiação solar. Os estratos inferiores são escuros e úmidos. Temperaturas mais baixas que a do estrato superior. Pessoal, olha que interessante. Se tu desmata a floresta amazônica, né, se tu tira esse estrato superior que forma o dorsal, o que acontece? O sol ele vai agir diretamente no solo. O solo, pessoal, vai secar. O solo vai secar e, consequentemente, aquelas plantas elas vão morrer e esse ambiente vai estar mais propício a queimadas. Olha que interessante, olha como tudo está conectado. Então, quando tu desmata a floresta amazônica, principalmente as plantas de grande porte, o sol bate no solo, o solo seca e aumenta a chance de ter queimadas naturais. Beleza? A flora é exuberante, evidentemente, e com grande biodiversidade. Muitas trepadeiras, cipós, epífitas. Vocês sabem o que é epífita, né? Epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas. Por quê, professor? Acabei de explicar, por causa do dorsal. Pessoal, algumas plantas, elas precisam de luz. E as plantas que estão lá no solo, né, nos substratos menores, a luz não chega até ela. Então, o que ela faz? Ela vive sob outras plantas para poder ter acesso à luz e fazer fotossíntese. Lembrando que essas plantas não são parasitas. Exemplo de epífitas são as orquídeas e as bromélias. Muitas árvores de grande porte, estrato superior, com altura em torno de 60 metros. A fauna também apresenta grande diversidade, muitos insetos, aves, primatas, capivara, onça, tartaruga, jacarés e muitas espécies de peixe. O dorsal aí, ó. O dorsal é a copa das árvores, né, que fica no alto, no estrato superior, impedindo que o sol penetre até os estratos menores. Campos. Vamos lá, tô indo rápido. Não esqueça de rever a aula depois. Campos, pessoal. Nós temos aqui formações abertas, regiões tropicais e subtropicais, baixa pluviosidade, sujeitos a períodos de seca. Então, nos campos, nós temos pouca chuva, pessoal, pouca pluviosidade. Consequentemente, esses locais, eles estão, como chove pouco, eles estão sujeitos a períodos longos de seca. Onde é que tu vai encontrar campos? Tu vai encontrar os campos em regiões tropicais e subtropicais. Professor, o Brasil é um país tropical. Existem campos no Brasil? Tem sim. Nós temos aqui 2 tipos de campos. Nós temos o cerrado. O cerrado é um tipo de campo. Já eu mostro para vocês. Beleza? E nós temos o cerrado é um tipo de campo sujo. Campo sujo. E nós temos também os pampas, lá no Rio Grande do Sul. Pega ali o Rio Grande do Sul, uma parte da Argentina, uma parte do Uruguai. Nós temos ali os pampas. Os pampas são também tipos de campo, só que a gente chama de campos limpos, ou steppes. Beleza? Então vamos lá, por partes aqui, explicando com calma. Ó. Campos. Tipos de campos. Primeiro tipo, steppes ou campos limpos. O nome é bem sugestivo, ó, campos limpos. Quer dizer que você vai ter principalmente gramíneas, grama.
Então, são locais ideais para a pecuária, criação de gado. Então, tem uma importância econômica muito grande. Na América do Norte, nós temos as pradarias, que são um tipo de campo, né, que são estepes ou campos limpos, que tem a presença de gramíneas. E aqui no Brasil, no Uruguai e na Argentina, nós temos os pampas. Então, lá, os pampas é um bioma que ele é utilizado, pessoal, principalmente para a agropecuária, criação de gado, de animais. O solo não armazena água, mas costuma ser fértil. Áreas próprias para pastagem, grande valor econômico. Agora vamos para o outro tipo de campo. O outro tipo de campo, não, ainda é campo limpo, né? É campo limpo. Vamos lá, campo limpo, continuando. Pouca umidade, período de seca, muitos ventos, temperaturas variáveis, muita luminosidade. Flora com gramínea, herbáceas e alguns arbustos. Então, tu tem plantas aí de pequeno porte. Fauna com bisões, bois, raposas, cobras, lagarto, lebres, búfalos, cobras, cães de pradarias. Olha o bisão aí. Agora sim, o outro tipo de campo, que a gente chama de savana ou campos sujos. Então não se esqueça, campos tem dois tipos. Tu tem o campo do tipo estepe ou campo limpo, é quando tu só tem gramínea, aquele campinho lindo, maravilhoso, parece um campo de futebol. E tu tem também o outro tipo de campo, que são as savanas ou campos sujos. Aqui, pessoal, já vão aparecer arbustos, árvores de maior porte. Por isso, campos sujos, porque não é formado só por gramínea. Entendeu aí? A linha de raciocínio. Onde é que eu vou encontrar? América do Norte, na África e na Austrália. África, quando se fala em savanas, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a África, né? Exemplo, no Brasil tem um cerrado, viu? O cerrado é um tipo de campo que é classificado como savana ou campo sujo. No cerrado, a gente tem pouca umidade, grandes períodos de seca, verão úmido e inverno seco. Flora com gramíneas, herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte. Plantas com raízes profundas. Pessoal, olha aqui, ó. Vendo como o clima interfere na vegetação, por que as plantas do cerrado têm raiz funda? Por que as plantas do cerrado têm raiz funda? Pessoal, é um local, bem aqui assim tem, ó. Cadê, meu Deus do céu? Grandes períodos de seca. Então, o cerrado, ele apresenta grandes períodos de seca. Então, as plantas do cerrado, elas vão ter raízes profundas para poder pegar água lá no fundo, lá no lençol freático. Beleza? Fauna com grande biodiversidade, você vai ter elefantes, rinocerontes, hienas, leões, zebras, leopardos, guepardos, né, que é o animal mais veloz do mundo. O guepardo ele pode chegar a 130 km por hora. Aqui nós temos, ó, campos sujos ou savana. No caso aqui é da África, né? Tem a presença de zebra. Olha o guepardo aí. Muito bem. Pessoal, outra característica aqui do cerrado, que não foi mencionado, né? É que o cerrado ele tem um solo rico em alumínio e em ferro, viu? Então, para se plantar no cerrado, você tem que fazer a calagem, você tem que fazer a correção do solo. As plantas do cerrado vão ser plantas tortas. Por que as plantas do cerrado elas são tortuosas? Por causa das queimadas, pessoal. No cerrado ocorrem queimadas naturais. Tem queimada criminosa? Tem. Mas também tem muita queimada natural. Tranquilo? Então as plantas ficam tortas. Deserto. Ao redor das latitudes 30, norte e sul. Chove pouco no deserto, tem baixa umidade do ar, as plantas são xerófitas, ou seja, são plantas adaptadas ao ambiente seco. Animais também são xerobiontes. Ocorrem na África, no Oriente Médio, no Chile, na Argentina, na China, no Tibete, Austrália, México e Estados Unidos da América. Fauna com algumas espécies de roedores, escorpiões, insetos, camelos, dromedários, cobras, lagartos e lacraias. Pessoal, a nossa caatinga, né, o bioma onde nós vivemos. Lembrando que a caatinga é o único bioma, a gente vai estudar já já, a caatinga é o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Então, os outros biomas do Brasil, tu encontra nos outros países. Caatinga não, a caatinga é só do Brasil, é endêmico do Brasil. A caatinga, ela pode ser classificada como deserto? Não. Certo? A caatinga não pode ser classificada como deserto, porque o deserto, pessoal,
pressupõe um ambiente extremamente seco, o que não ocorre aqui na nossa caatinga, felizmente, né? Aqui nós temos os animais que são típicos do deserto, né? Que é o camelo com 2 corcovas e o dromedário que só tem uma. Agora, os principais biomas do Brasil. Olha aí, tá dando certo. Vai dar, não tô dizendo. Antes das 3 a gente termina. Os principais biomas do Brasil. Vou dar uma agilizada agora, pessoal. Aqui, o mapa. Isso aqui você tem que saber. Isso aqui vai estar na prova. Ah, professor, mas é geografia. Não quero saber. Vai estar na prova. Você tem que saber a localização dos biomas do Brasil. Ó, aqui na região norte, né? Nós temos a floresta amazônica, né, o bioma Amazônia, é o maior bioma que nós temos, representa quase 50% do nosso território. Na verdade, 49%. Temos ainda o Cerrado, né, pega toda essa região central do Brasil. Temos aqui a Caatinga, no norte, na região nordeste do Brasil, principalmente, mas também está presente lá no sudeste. Tem uma parte de Minas Gerais que é Caatinga. Nós temos aqui em toda a costa litorânea brasileira a famosa Mata Atlântica, que foi o bioma mais devastado. Aí eu pergunto para vocês, por que a Mata Atlântica foi o bioma mais devastado? Alguém saberia me responder? Pessoal, a grande maioria esmagadora da população brasileira se concentra aqui onde fica a Mata Atlântica, se concentra no litoral. Então, todas as grandes cidades, onde você tem a grande quantidade de pessoas, vive aqui nessa região. Por isso que essa floresta ela foi devastada, beleza? Temos ainda aqui no extremo sul os Pampas, né, que são campos limpos. E temos aqui também, na região central do Brasil, o Pantanal, beleza? Vamos lá. Floresta Amazônica. Exploração do pau-brasil. Não só isso, viu, Cadu? Vamos por parte, pessoal. Pensa comigo. Realmente o pau-brasil é uma planta que é característica típica da Mata Atlântica. Entretanto, pessoal, pensa comigo. Se você pegasse uma imagem de um satélite do Brasil, você ia ver que praticamente quase todas as cidades do Brasil, quase todas estão nessa área aqui que corresponde à Mata Atlântica. Então, se tu tem cidades em uma determinada área, é claro que tu acaba desmatando, é claro que tu acaba destruindo aquele bioma. Então, esse bioma aqui, essa costa litorânea do Brasil, foi completamente devastado. Hoje, me parece, se eu não estou enganado, resta apenas 6% da Mata Atlântica. Então, realmente foi o bioma mais devastado, por causa dessa questão do povoamento, né? A população brasileira se concentra nessa área. Vamos lá, floresta amazônica. Região norte do Brasil, você vai encontrar a floresta amazônica nos estados do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Mato Grosso. Pessoal, olha aqui o Maranhão. O Maranhão faz parte do Nordeste. Então, o Nordeste ele tem sim floresta amazônica, por incrível que pareça. Cerca de 49% do território brasileiro, a floresta amazônica representa. Você vai ter chuvas abundantes, como em nenhum outro bioma. O local do planeta Terra que mais chove é a floresta amazônica, ok? São chuvas abundantes e regulares, temperaturas estáveis, porque se localiza ali próximo da linha do Equador. Pessoal, todo santo dia chove na floresta amazônica. Todo dia chove. Não tem um dia que não chova lá. Beleza? Continuando. Vai ter uma grande biodiversidade, lembrando que a floresta amazônica é uma floresta tropical. Grande biodiversidade. Como tu tem muitos seres vivos, muitos animais, tu vai ter vários nichos ecológicos, né? A diversidade de nichos também aumenta. Baixa densidade de cada espécie. Então, cuidado, pessoal. Ó, tu tem muita diversidade. Entretanto, o número de indivíduos de cada espécie ele é baixo. Beleza? Rápida reciclagem de nutrientes. O solo é pobre. Olha aqui, floresta tropical, o solo é pobre. A riqueza da floresta está na floresta e não no solo. Maior floresta pluvial do mundo e forma 4 estratos, né, que são as alturas das plantas. Não se esqueça do dorsal, que é o que fica em cima. Copa das aves, que impede que a luz solar penetre. Paisagens lá da floresta amazônica, pessoal. Nós temos os igapós, que são terrenos baixos e quase sempre alagados. São aquelas áreas que estão constantemente alagadas. Aí tu tem a várzea, que é uma espécie ali de uma área de transição, né, entre o igapó e a mata de terra firme. A várzea são terrenos mais altos, estão sujeitos a alagamentos. Vegetação intermediária entre igapós e mata de terra firme. Pessoal, a várzea é aquele local que sofre com inundações.
ele não está o tempo todo alagado, mas constantemente ele sofre com inundações, principalmente no período de chuva, né? Exatamente, por isso que tem tanto perigo de extinção, viu? Isso mesmo, Ariadne. Mata de terra firme, pessoal. São os locais mais altos, né, com árvores que podem atingir até 60 metros. Esses locais, eles não são alagados. Então, tu tem ali locais que ficam constantemente alagados, tu tem locais intermediários que são alagados no período de enchentes, e tu tem aquelas áreas que não são alagadas de jeito nenhum. Ó, a floresta amazônica, pouca gente sabe disso. A floresta amazônica ela é também chamada de ileia. Então, se aparecer em alguma questão, ileia é a nossa floresta amazônica. Vem do grego e significa floresta. Precipitação superior a 1.800 milímetros por ano, temperatura de 25 a 28 graus Celsius. O estrato superior, formado pela copa das árvores mais alta, fecha um teto da floresta, o dorsal. Já expliquei para vocês. Rio Negro e Rio Solimões. Aqui, curiosidade, pessoal. São aí dois rios, né, muito famosos, que estão na bacia do rio Amazonas. Esses dois rios, eles têm características diferentes, pessoal. Professor, o Rio Negro, ele é mais ácido. Então, se tu vai para a floresta amazônica, é ideal que tu fique próximo às margens do Rio Negro e não do Rio Solimões. Por quê? Porque os mosquitos, pessoal, eles não gostam de pôr os ovos em água ácida. Então, o mosquito da malária, por exemplo, ele vai pôr os ovos principalmente nas águas do Rio Solimões e não do Rio Negro. Aqui também, por que eles não se misturam, professor? Aqui tem uma questão de temperatura, tem uma questão de velocidade, tem uma questão de densidade. Então, a densidade da água desses dois rios ela é diferente. O Rio Solimões ele tem a água mais densa do que o Rio Negro. Tem diferença de temperatura também, então por isso que eles não se misturam. Beleza? Ó, os igapós, né, ficam constantemente alagados. Várzea, são aqueles locais que constantemente são alagados, e a mata de terra firme. Ó, o cateto. Eu nem sabia que tinha esse animal, mas tem lá na floresta amazônica, tem esse animalzinho aqui. O cateto é um porco, pessoal, selvagem. É um porco selvagem. Mata Atlântica. Outra floresta tropical. Ó, menos exuberante do que a floresta amazônica, porém semelhante à floresta amazônica. Região mais devastada do Brasil. Você já sabe por que ela foi devastada. Forma até 4 estratos também. Toda floresta tropical vai ter 4 estratos. Estende-se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. É toda a costa litorânea brasileira. Ocupa em torno de 13% do território brasileiro. Há um predomínio do clima tropical úmido ao norte e do subtropical úmido ao sul. Flora caracterizada por grandes árvores, epífitas e cipós. Ocorrência do pau-brasil, né, como já foi mencionado aqui no chat. Ipê, canela, jacarandá, jatobá, jequitibá, palmiteiro, samambaia, xaxim. Fauna com presença de jaguatirica, onça, mico-leão-dourado, saguis, ariranha, búzios, coatis, jararaca, jiboia e aí vai. Aqui o pau-brasil, lindão. Olha, repara que ele tem uma cor avermelhada, né? Antigamente ele era utilizado para produzir tinta vermelha para tecido. Lá no período do descobrimento. Jaguatirica, mico-leão-dourado, olha o búzio aí. Esses macacos eles são extremamente zoadentos. Mata de araucária. Aí aqui eu queria abrir um parênteses, pessoal. Isso aqui, se você olhar o mapa, a mata de araucária, olhando o mapa, a mata de araucária ela vai estar como fazendo parte da mata atlântica. Certo? Então, a mata de araucária, no mapa, ela está como fazendo parte da mata atlântica, mas ela não tem nada de floresta tropical. A mata de araucária, ela se parece, na verdade, mais com a floresta boreal. Lembra da floresta boreal? Da taiga? Certo? Por que nós temos no Brasil a mata de araucária, que se parece muito com a floresta boreal? Por causa da altitude. Vocês vão ver aqui, pessoal, que essa floresta, né, a mata de araucária ou mata de pinhais, fica em uma altitude muito elevada. Então, a temperatura é mais amena. Consequentemente, vai ser muito parecido com a taiga e não com uma floresta tropical, ok? Dominância de araucária angustifolia. Aqui, ó. Pessoal, memoriza esse nome. Araucária angustifolia. Araucária angustifolia. Esse é o nome científico do pinheiro do Paraná, que é a planta característica do Paraná.
certo? A mata de araucária, a floresta de araucária, ela é formada principalmente por pinheiro do Paraná. Então aqui você vai ter só 3 estratos, lá na floresta atlântica e floresta amazônica são 4, aqui só são 3. Produção de pinhão, pessoal, pinhão, muita gente confunde, já caiu em prova, pinhão não é fruto, pinhão é semente. Então o pinheiro do Paraná, ele produz uma semente chamada pinhão, inclusive ela é utilizada na alimentação. Então, semelhante à taiga em função da altitude, como eu já falei para vocês. Estação bem definidas, regime regular de chuvas, principalmente no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha aí, mata de araucária. Pessoal, esse é um bioma que ele já, no Brasil, ele é considerado extinto, viu? É um bioma que ele já é considerado extinto. Mas existem algumas áreas ainda de preservação. Zona de Cocais, aqui bem pertinho da gente, no estado do Maranhão. Pessoal, lembra que eu disse que tinha floresta amazônica? Tinha floresta amazônica no estado do Maranhão? Pois é. Ali no Maranhão, tu tem um encontro de biomas. O Maranhão é um estado muito abençoado, né? Do ponto de vista biológico. Porque no Maranhão, tu tem caatinga, tu tem floresta amazônica e tu tem cerrado. Então, essa área que fica entre os 3 biomas é uma área de transição que a gente já estudou, é chamado de ecótono, né? Ecótono é uma área de transição entre 2 ou mais biomas. É o caso da mata de Cocais ou zona de Cocais. Região de Palmeiras, né? A carnaúba e o babaçu. Lembrando, pessoal, que carnaúba só tem no Nordeste. É a única planta, a única parte do planeta Terra que tem carnaúba. Então a gente olha aqui para essas carnaúba, né? Para a gente é muito comum. Mas eu queria dizer para vocês que só tem carnaúba no Nordeste. Nenhuma outra parte do planeta tem carnaúba. Inclusive, não é nem em todos os estados do Nordeste, não, viu? Quais são os estados do Nordeste que tu encontra carnaúba? Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Só esses. Se tu for lá na Bahia, não tem carnaúba. Então, vamos lá. Representa uma transição entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga, como eu já falei. Ocupa parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. Babaçu, uma planta típica também lá da mata de Cocais. Caatinga, o nosso bioma agora, né? A caatinga, pessoal, ela representa em torno de 10% do bioma brasileiro. Ela está presente no Nordeste do Brasil, né? No Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte e parte de Minas Gerais. Se tu pegar ali o norte de Minas Gerais, é caatinga, viu? Então, baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e período de seca. Pequenas árvores e arbustos, riqueza de cactáceas, que são plantas xerófitas, ou seja, adaptadas a ambientes secos. Tu vai encontrar aqui na Caatinga muitos cactos. Flora em época de seca com cactáceas, árvores e arbustos, espaçados e tortuosos, com folhas esbranquiçadas. A Caatinga é conhecida como mata branca, né? Ela fica com esse aspecto esbranquiçado no período de seca. As plantas da Caatinga, pessoal, elas também vão ser tortuosas, né? Muito parecido lá com o cerrado. Então, eles costumam confundir vocês nas questões. Então, cuidado. Cerrado vai ter plantas com galhos retorcidos, sim, mas na Caatinga tu também tem. Maior riqueza em época de chuva. É claro que quando chove a gente percebe que a Caatinga ela se transforma, né? Plantas, umbu, mandacaru, barriguda, juazeiro e mancambira. Fauna com peixes, anfíbios, répteis, preá, capivara, macaco prego, calango, iguanas. Pessoal, uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, deixa eu ver o horário, vai dar certo. Uma coisa que eu queria destacar para vocês é em relação à cultura. Então, já mostrei para vocês que o clima interfere na flora, o clima e a flora interferem na fauna. Só que o bioma, pessoal, ele interfere também nos nossos hábitos alimentares, na nossa cultura. Por exemplo, uma coisa que eu sempre me perguntava é em relação a vaqueiro, né? Quem é vaqueiro? Pessoal, o vaqueiro, normalmente ele se veste com uma roupa toda de couro. Eu pensava, esse caboclo é doido, no calor dos infernos desse, que a gente vive aqui no Nordeste, o gibão, exatamente, Gabriel. Então, por que num calor exorbitante no qual nós vivemos, os vaqueiros eles utilizam o gibão? Por causa da vegetação, pessoal. A vegetação ela tem muita
espinhos. A caatinga é uma vegetação com muitos espinhos. Então, ele usa o gibão para se proteger contra os espinhos. Então, tudo tem explicação. Tem interferência na nossa culinária também. Você vai comer de acordo com os animais e a vegetação que está ali presente ao seu redor. Então, acaba interferindo na nossa parte social e cultural. Além dos galhos, exatamente. Olha aí, cor linda. Olha o preazinho. Rapaz, é cheio de preá lá na fazenda do vô do Gabriel. Viu, Gabriel? Lá na fazenda do seu Cláudio é cheio de preá. Toda vida que eu vou para a avó, passo por lá, é um monte. Calango. Olha a barriguda, olha que planta linda, pessoal. Eu já vi uma planta dessa aqui na região, ali próximo ao rio. Eu era desbravador antigamente, sabe? Quando era mais novo. Gostava de caçar. Aí, uma vez eu vi uma plantinha dessa aqui, ela é linda. Vamos pro cerrado. Estamos terminando. Principalmente no Brasil Central, é onde você vai encontrar o cerrado. Ocorre no estado de Alagoas, Bahia, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Ocupa 24% do território brasileiro, pessoal. Então, observem que a floresta amazônica é quase a metade. E o cerrado é 1/4 do território brasileiro. Então, são dois biomas muito importantes. Outubro a março, época das chuvas. Isso aqui é importantíssimo. Ó. O solo é ácido, já tinha falado para vocês. Ó, o solo do cerrado é ácido. Então, para tu plantar no cerrado, eles plantam muito soja no cerrado. O que tu tem que fazer? Tu tem que fazer a calagem, que é a correção do solo. Então, o solo é ácido, escassez de nutrientes, grande quantidade de alumínio. Grande quantidade de alumínio e de ferro também no solo. Então, tem que preparar o solo antes para fazer a plantação. Lençol generoso, lençol freático. Então, tem muita água, pessoal. O cerrado tem muita água. O problema do cerrado é realmente o solo. É ácido, tem pouco nutriente. Então, por isso que as plantas vão ser pequenas. As plantas são pequenas no cerrado, não é pela falta de água, não. Elas são pequenas por causa do solo do cerrado. E lembrando que elas vão ser tortinhas, né? Elas são pseudoxeromorfismo. Peraí. Elas são pseudoxeromorfismo. O que diabo é isso aqui? Pseudo é falso, né? Xeromorfismo é em relação à escassez de água. Então, pessoal, morfismo é forma. O que isso aqui significa? Traduzindo, o cerrado ele vai ter plantas com morfologia muito parecida com a da caatinga, que são plantas adaptadas ao ambiente seco. Ok? É parecido, mas não é igual. Queimadas regulares, então as queimadas elas ocorrem normalmente no cerrado. Tem queimada criminosa? Tem, mas elas ocorrem de forma natural. É tanto que a própria vegetação ela já se adaptou a essas queimadas. A vegetação do cerrado ela apresenta plantas tortuosas, tortas. Flora com gramíneas, herbáceas e árvores dispersas pela paisagem. A fauna, tu vai ter inseto, aves, répteis, gambás, cutias, emas, onça, enfim. Olha aí como as plantas vão ser tudo tortas. Pessoal, essas plantas elas são tortas dessa maneira que vocês estão vendo por causa das queimadas, viu? A queimada deixa a planta toda torta. Aqui são dois animais típicos do cerrado. Pampa. Pampa, pessoal, que é um tipo de campo de estepe, né? Campo limpo. Os pampas, eles são chamados também aqui no Brasil de campos sulinos, porque ficam ali na região sul. Vegetação herbácea, principalmente gramíneas, né? São campos limpos, são esterpes, então vai ter principalmente gramíneas. Região de pastagem, tem uma importância econômica. Ocupa a região sul do Brasil, principalmente parte do Rio Grande do Sul. Corresponde a 2% do território do Brasil. O solo, em geral, é fértil. A flora apresenta gramíneas e leguminosas. A fauna apresenta animais como o veado campeiro, o lobo-guará, a ema, o ratão do banhado, o capivara. Olha aí como é bonito. Pantanal. Áreas alagadiças. O Pantanal, pessoal, é uma área que é constantemente alagada. Lembrando que o Pantanal ele não está presente só no Brasil, não, viu? Tu tem Pantanal também no Paraguai, por exemplo. Certo? Pega ali parte do Paraguai. Inclusive, na Guerra do Paraguai, depois de uma olhadinha na Guerra do Paraguai, o Pantanal, né, esse bioma, ele teve uma importância muito grande. Continuando. Predominância de gramíneas, mistura de vidas aquáticas e terrestres, grande biodiversidade animal, ocupa a região central, leste do Brasil, nos estados de Mato Grosso do Sul, principalmente do Mato Grosso. Ocupação em torno de 1,7% do território brasileiro. O verão é quente, o inverno é frio e seco. Pode haver uma divisão em função da época das cheias, né? Aqui tem a divisãozinha, ó.
Janeiro a março, tudo cheio. Abril e maio, seca. Secas, junho, não, vazante, perdão. Perdão, abril e maio é vazante. É quando dá, ó, janeiro a março tá tudo cheio. Abril e maio, essa água começa a evacuar, né, vazar. Junho a setembro é o período de seca. Aí tu vai ter outubro e dezembro enchente. Aí janeiro e março, como teve a enchente, vai estar tudo cheio. Pantanal, continuando. A flora é caracterizada pela presença de um mosaicismo, explicando isso aqui para vocês, ó, mosaicismo. Flora, né? Significa, pessoal, que a flora do Pantanal vai ter plantas típicas de vários outros biomas. Tu vai ter planta lá no Pantanal típica da floresta amazônica, típica do Cerrado, típica da Caatinga, ok? A fauna, os animais, apresenta grande biodiversidade, com muitos peixes e aves migratórias. Tem muitas aves migratórias lá no Pantanal. Por quê, professor? Por causa da água, né? É um ambiente que está constantemente alagado. Presença dos tuiuius, presta atenção nesse rapazinho aqui, ó, já caiu em prova. Tuiuiu, pessoal, é a planta, é o animal típico do Pantanal, é uma ave. Tuiuiu é uma ave, é típica do Pantanal. Onça, jacarés, jussuaranas, capivaras, búzios, araras e por aí vai. Olha aqui, o Pantanal realmente são áreas que estão constantemente alagadas. Olha o tuiuiu, bonitão, viu? É o animal símbolo, do mesmo jeito que o pinheiro do Paraná é a planta símbolo da floresta de araucária, o tuiuiu é o animal típico do Pantanal. Manguezais. Manguezais também são ecótonos, são áreas de transição, né? Região de estuário, é quando o rio se encontra com o mar. Pessoal, o manguezal é uma área extremamente importante, principalmente para os animais marinhos. Estima-se que 1/4 dos animais marinhos eles procuram os mangues para se reproduzirem. Então, os mangues eles devem ser preservados, porque se tu não preservar os mangues, muitos animais que vivem no mar vão desaparecer. Acompanham a costa brasileira, né? Então, onde tem praia, onde tu tem ali o rio se encontrando com o mar, normalmente tu vai ter mangue. É o caso aqui da nossa cidade. O mangue, pessoal, o solo, ele tem pouco oxigênio, presta atenção nessa característica. Vou explicar ela mais na frente para vocês. O solo do mangue tem pouco oxigênio e alto teor de água no solo. É um solo que está constantemente alagado, grande quantidade de oxigênio. Por quê? Vamos lá. O solo do mangue, pessoal, é um solo extremamente rico em nutrientes. Então, como tu tem muita matéria orgânica no solo do mangue, tu vai ter muita bactéria, muito fungo fazendo a decomposição. Então, o mangue ele solta um odor característico. Mas como tem muita bactéria e fungo no solo, os fungos e as bactérias que estão no solo fazendo a decomposição consomem todo o oxigênio, por isso que tem pouco oxigênio no solo. Local de reprodução e criação de animais marinhos, raízes em escoras e raízes respiratórias, vou mostrar para vocês isso aqui já já. Raízes escoras e raízes respiratórias está relacionada com a falta de oxigênio e com o teor de água no solo. Aqui são as plantas típicas do mangue, ó. Rhizóphora, Avicennia e Laguncularia. São as 3 plantas típicas do mangue. Aqui, raízes escora, pessoal. Raízes escoras ou raízes adventícias. São raízes que partem do caule. Pessoal, como é um local com grande quantidade de água, né? É uma espécie ali de pântano, você precisa dessas raízes escoras para que a planta não caia. É mesmo para auxiliar na sustentação da planta. Raízes respiratórias. Por que as raízes das plantas do mangue, pessoal, elas saem do solo? Aí, ó, isso aqui é raiz de planta do mangue. Elas todas saem do solo. Por quê? Porque no mangue o solo tem pouco oxigênio. Então, como no solo do mangue tem pouco oxigênio, as raízes saem para pegar o oxigênio da atmosfera. A biologia ela é perfeita, meu Deus do céu, a natureza é perfeita. Enfim, meus amores. Agora, nesse exato momento, eu vou paralisar a gravação